Swamiji asked me to talk about hand in hand and USA and also about charity work in India. O Swamiji pediu para que eu falasse um pouquinho sobre essa atividade do hand in hand, que significa mãos dadas, nos Estados Unidos, e também sobre as atividades de caridade na Índia. It is my pleasure to share some of the information with you all. É um prazer para mim imenso compartilhar algumas das informações sobre esses itens com vocês todos. In India, Guruji started charity work in 1999 with Guruji começou na Índia sorry. No problem, go ahead. O Guruji começou esse trabalho de caridade na Índia em 99. Charity work started with free health clinics in the beginning. E no começo, esse trabalho foi direcionado para atendimentos médicos grátis. And this charity medical service expanded to dental and mobile medical clinic, going to remote villages where there is no medical facility within 25 miles range. E esse trabalho foi estendido depois para auxílio gratuito odontológico e depois um auxílio médico e odontológico móvel, onde carros se deslocavam nos vilarejos mais pobres, numa rede mais ou menos de uns 45 quilômetros para ajudar essas pessoas necessitadas e sem condições. There are four main clinics were running at present, seeing patients anywhere from 5,000 to 6,000 patients per month. Uau! E existem 4 principais clínicas do nosso instituto funcionando na Índia, e essas clínicas, cada uma atende entre 5 a 6 mil pessoas por mês. Small medical tests will be done and also free medications are dispersed for the patients. E nesses locais, testes são realizados, exames e também distribuição gratuita de medicamentos. In 2004, Hariharananda Balashram, a residential school for the poorest of the poor, was started with 40 kids per year. So each year, it increases one class. First year, they started preschool. Second year, that's preschool students goes to kindergarten, and another 40 children will be taken to the preschool. Like this, every year it started one class. Now it is full-fledged. 10th grade also started running, and there are about 480 kids. Então, essa escola começou e aí, em 2004, esses trabalhos de caridade se ampliaram e foi criado o Hariharananda Balashram, que é uma escola residencial para os mais pobres dos pobres da Índia. E ela começou com 40 crianças, e essas 40 crianças eram na pré-escola, no maternal, e cada ano 40 crianças são trazidas para esse Balashram. Então, essas crianças vão aumentando o seu grau de estudo e hoje em dia essa escola já está no ensino médio com essas crianças. Hoje em dia temos 480 crianças lá. They select children from the remote tribal areas and very poor children, and some children doesn't have children with parents. Some children are single parents. Some children may have parents, but they are not in a condition to give even one meal a day. So those kind of children were brought to the school and give education.
E essas crianças, elas são selecionadas, são as mais pobres e nas piores condições, ou seja, elas vivem em áreas tribais e muitas delas não têm pais, algumas têm só um pai, e aquelas que possuem pais não têm condição nenhuma, nem mesmo, muitas vezes, de ter simplesmente uma refeição por dia. Então, elas são trazidas para viver e estudar nessa orfanato. To support the medical clinics and also the school, in 2001, in USA, one charitable organization was started in the name of Hand in Hand USA. E para ajudar toda essa estrutura funcional na Índia, que demanda, claro, uma capacidade financeira grande, foi criado em 2001 uma instituição para arrecadar fundos nos Estados Unidos chamado Hand in Hand USA, ou seja, de mãos dadas. In Europe, 1999, in Europe, they started Hand in Hand in Vienna, Austria. Later on in 2001, in USA, Chicago, we registered organization as Hand in Hand USA and running from here activities of charity activities. Então, na Europa também isso começou em 1999, chamado Hand in Hand Europe, situada na Áustria, sediada na Áustria, e em 2001, em Chicago, ela foi registrada também como Hand in Hand USA para gerar fundos através de atividades e eventos. Hand in Hand USA is a non-profit organization registered under a 501c3, and it is run by all volunteers. There are no paid employees here, and we do fundraising activities throughout the country in USA, and there are few places volunteers come together and do the charity activities, fundraising activities, walkathons, and different fundraising dinners they organize. E nos Estados Unidos ela é uma organização sem fins lucrativos, é uma organização de caridade e somente trabalhando voluntários, não existe ninguém pago, nenhum salariado nessa organização. Então, eles se dividem por Estados Unidos todos e fazem eventos como jantares, shows e outros tipos de arrecadação. Hand in Hand USA is supported by not only Kriyavans, also outside people, social others in the communities. Many people who are hearing about the activities, they are coming forward and generously donating for Hand in Hand USA. So 97% of the collection of the donations directly go to the projects. Então, não somente Kriyavans, mas pessoas de todas as áreas dos Estados Unidos que têm esse interesse em ajudar, participam desse projeto e 97% mais ou menos dos fundos arrecadados nos Estados Unidos vão para esses projetos de caridade. We encourage and invite non-Kriyavans also, whoever is interested in charity work, to come forward and do active roles in the organization to collect funds and to support the organization and charity activities. Então, a gente sempre estimula também não Kriyavans, pessoas que ainda não estão conectadas com a Kriya, para virem e assumirem papéis, assumirem trabalho para que isso cresça e a gente possa ajudar cada vez mais. In Chicago, when we organize a fundraising dinner every year, probably 70% of the people were non-Kriyavans coming from the public. Nesse nosso jantar anual que a gente realiza nos Estados Unidos para arrecadação de fundos, provavelmente 70% das pessoas não são diretamente ligadas com a Kriya Yoga. It is not only in USA, we also encourage anywhere in the world,
people can come forward and to do charity work to support the charity activities in India. We welcome, and whatever the information and support needed, we can provide to them. E não é somente pessoas nos Estados Unidos. A gente realmente incentiva todas as pessoas de qualquer parte do mundo que tenham esse chamado para trabalhos de caridade, que ajudem e possam contribuir cada vez mais com esses nossos trabalhos de caridade na Índia, especialmente. Besides India charity activities, we also here support natural calamities worldwide. We did a lot of contributions to USA hurricane reliefs, and worldwide in Pakistan, in Haiti, in different places, we were supporting the natural calamities. We contribute some part of the donations to natural calamities also. E a nossa organização, essa Hand in Hand, não somente apoia os trabalhos de caridade na Índia, mas também ela tem um direcionamento para as calamidades que acontecem pelo mundo naturais. Então, já foram muitos trabalhos feitos com furacões em vários locais, com guerras civis no Paquistão, no Haiti. Então, ele também abrange essa área de calamidades naturais e outros desastres. If anyone wants more information or any questions, you can convey that to Swami Ishwaranandaji, and in return, he can contact us if needed. We can provide the information. This is all about Hand in Hand. It is a brief summary of Hand in Hand and charity activities in India. Então, se alguém quiser mais informações sobre esse tipo de trabalho, sobre essas atividades do Hand in Hand, pode se comunicar comigo aqui no Ashram e depois eu direciono isso ou qualquer pergunta para Durga Ma, lá em Chicago. Era só uma breve apresentação para vocês desse trabalho lindo que é realizado e que a Durga Ma é a diretora e coordena todo o trabalho, além das todas as outras funções dela.